Capítulo 1 – Ondas e percepções. Sejam bem-vindos ao início de nossos estudos do livro Mecanismos da Mediunidade. Este capítulo nos traz informações sobre as ondas e os sons. Faremos então um estudo sobre o que são as ondas e sua importância, e posteriormente compreenderemos o que são os sentimentos e emoções ruins e boas emitidos a partir dessas ondas. Desta forma, este primeiro estudo será dividido em 7 tópicos, sendo eles: 1. O que são ondas. 2. Quais são os tipos de ondas. 3. Frequência de onda. 4. As faixas vibratórias. 5. A importância da frequência vibratória elevada. 6. Possíveis dúvidas. 7. Citações bibliográficas. 1. O que são ondas? Uma onda nada mais é que uma perturbação, uma agitação, ou um estímulo, seja ela visível numa corda, num violão ou invisível às nossas pequenas percepções humanas, como as ondas sonoras. A onda, portanto, é como um pulso que carrega em sua trajetória energia. Toda onda tem um começo, um meio e um fim. O exemplo mais prático que podemos utilizar é o de uma corda, que ao ser balançada produzirá pulsos, formando ondas, que transportam energia cinética, que é a energia gerada pelos nossos movimentos. Temos as ondas presentes em nosso cotidiano, e mal a percebemos, como cita o próprio livro. Uma frase que emitimos, ou um instrumento que vibra criam ondas sonoras. Liguemos o aquecedor e espalharemos ondas caloríficas. Acendamos a lâmpada e exteriorizaremos ondas luminosas. Façamos funcionar o receptor radiofônico e encontraremos ondas elétricas. Isto serve para nos mostrar que tudo ao nosso redor, que gere uma inquietação, uma perturbação, uma agitação irá propagar um tipo de onda, e as ondas carregam e transportam energias, sendo essas de diversos tipos. Sempre nos lembremos do rádio, ou dos celulares que carregamos em nossos bolsos, para que escutemos o rádio do carro ou a voz de um ente amado por uma ligação telefônica. Existem ondas invisíveis à percepção humana que carregam energia, e dessa forma fazem chegar até nós a informação. 2. Quais são os tipos de ondas? Agora que temos a definição das ondas, podemos prosseguir para suas classificações. Assim como as plantas, ou os lápis, as ondas também possuem diferentes tipos. Elas são classificadas de acordo com seu comprimento. Perante a física terrena são 3 os tipos de ondas: as mecânicas, as eletromagnéticas e as ondas de matéria. As mais importantes para nossos estudos são as ondas eletromagnéticas e mecânicas. As ondas mecânicas são ondas propagadas somente em meios materiais, como as ondas sonoras. As ondas de matéria são ondas emitidas por elétrons, prótons e outras partículas elementares. Já as ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagarem, podem estas se propagar no vácuo, sendo identificadas como as ondas do Sol, ondas do raio-x, a luz das estrelas, etc. 3. Frequência de onda. Vale lembrar também que as ondas geram níveis diferentes de frequências. As frequências são as oscilações geradas por uma onda em determinado tempo. Levemos agora este conceito para um exemplo do dia a dia. A mudança no tom da voz de um cantor, por exemplo, ocorre pela diferença de frequência emitida por ele. O número de oscilações no tempo em que as suas cordas vocais produzem as vibrações necessárias para exteriorizar sua fala muda e, portanto, seu tom se modifica por consequência. 4. As faixas vibratórias. As ondas sonoras possuem faixas vibratórias que podem ser captadas por nós. Essas se enquadram na faixa de 20 vibrações por segundo até 20.000 vibrações por segundo. Ou então, de 20 Hz até 20.000 Hz. Desta forma, as ondas sonoras abaixo de 20 vibrações por segundo se enquadram em infrassons. Já as ondas sonoras acima de 20.000 Hz são ondas que se enquadram em ultrassons. Já as ondas visíveis se encontram entre 430 trilhões Hz até 750 trilhões Hz.
as ondas abaixo são infravermelhas e as ondas acima são ondas ultravioletas. Isso nos explica por que as ondas sonoras não podem ser vistas. Ora, o som mais alto que podemos ouvir está em 20.000 vibrações por segundo, já as ondas visíveis se tornam perceptíveis em 430 trilhões vibrações por segundo. Além do que, as ondas sonoras e as ondas visíveis são completamente diferentes, lembremos de suas classificações. As ondas sonoras são mecânicas e precisam de um meio material para se propagar. Já as ondas visíveis são ondas eletromagnéticas, além de vibrarem em faixas completamente diferentes, têm cada uma propriedades distintas. 5. A importância da frequência vibratória elevada. Agora que temos um breve conhecimento sobre as ondas, perante as leis da física terrena, vamos agora aprofundar com os conhecimentos trazidos junto das obras básicas de Allan Kardec e outras fontes. Nossos pensamentos, sentimentos, emoções e ações, todas estas produzem ondas, ou passe, também é uma emissão de ondas, uma vez que este nada mais é que a propagação do fluido cósmico universal através do médium ou do espírito até o assistido. Dessa forma o passe, ou a propagação de energia que este gera, emite vibrações, causa agitação, portanto, as ondas também estão presentes nos passes. Porém, as ondas por si só, são neutras e não carregam sentimentos e qualidades, daí a necessidade do passista se preparar adequadamente para a atividade do passe. As ondas geradas não carregam boas energias ou más energias, assim como o fluido cósmico universal, são neutros, e dependendo da intenção, do sentimento podem vibrar em níveis diferentes. Se nossos pensamentos são ondas, elas possuem frequências, se possuem frequências possuem uma faixa vibratória, que nada mais é que a medição da frequência de vibrações. As músicas possuem faixas vibratórias, pois são ondas emitidas, e que mudam dependendo do instrumento ou entonação usados, ou até mesmo o sentimento expresso pelo cantor ou compositor. Pensemos, por exemplo, que tipo de sentimento atrai uma música mais calma e mais serena. Uma música clássica, esta seria uma música de alto padrão vibratório, pois nos conectam a bons sentimentos, por isso são utilizadas em salas de tratamentos espirituais. Já uma música mais pesada, como o funk ou o heavy metal, possuem baixo padrão vibratório, o que nos conectam a sentimentos mais pesados. Tendo então nossos pensamentos faixa vibratória, podemos emanar com nossos pensamentos o nosso sentimento, e se assim o fazemos, podemos então com um simples pensamento emanar ondas de ódio ou amor para alguém. Daí a importância do orai e vigiai. Pensamos o tempo todo, quando nos ocupamos de maneira menos digna da vida alheia, desejamos o sucesso alheio sem o merecimento, isso gera ondas de baixa vibração em nossa volta, e essas emanações de ondas podem chegar até aquele citado, causando um mal-estar ou outras reações. Porém, se mantemos nossos pensamentos elevados, emitindo ondas com faixa vibracional de alto padrão, nos conectamos a bons sentimentos, a nossos mentores, desta forma não permitimos que as vibrações baixas, de uma maledicência, de um desequilíbrio de trânsito ou de uma obsessão de anos, chegar até nós. Se mantivermos os pensamentos elevados, com o auxílio de leituras edificantes, músicas de boa vibração, conversas edificantes, a prática da caridade, à nossa volta, ficaram então ondas de boa faixa vibratória, e isso apenas trará uma vida mais saudável e feliz para nós. Sentimentos de amor, perdão, alegria, paz, felicidade estão presentes, em uma faixa vibratória de 310 Hz até 1000 Hz, já os sentimentos de vergonha, culpa, medo, orgulho, estão presentes em faixas vibratórias mais baixas de 20 Hz até 200 Hz. 6. Possíveis dúvidas. Isto então significa que toda onda abaixo de 200 Hz é ruim? Não, como dito acima, as ondas são neutras, portanto, não são boas ou ruins, mas as ondas ruins ou boas vibram em certas frequências, e se estamos em volta destas frequências podemos mais facilmente nos envolver com o sentimento presente naquela faixa vibratória. E as músicas?
todas as músicas de baixo padrão vibratório são ruins? Não, porém, como estas vibram próximas de faixas idênticas a sentimentos mais densos, podem propiciar um meio mais adequado para a captação e emanação desses sentimentos. Ou seja, se vamos assistir um filme mais pesado, ou escutar uma música mais pesada, devemos estar preparados para não entrar naquela sintonia e não fazermos parte daquela faixa vibratória. Desta forma, as músicas são apenas um meio que podem nos auxiliar a adentrar certos níveis vibratórios. Por isso, ao fazermos evangelho no lar, ou prepararmos uma tarefa de passe, as músicas mais elevadas normalmente estarão presentes. Mas por que não vemos e escutamos as ondas emanadas do pensamento, do sentimento e do passe? Essas vibrações são ondas que pertencem ao ultrassom e à ultravioleta, estão em escalas muito maiores do que as que percebemos. A percepção humana do som é nula abaixo dos 20 Hz, portanto, as ondas que emitem sons estão nesta faixa baixa, não são audíveis ao ouvido humano, assim como as ondas acima de 20.000 Hz não são audíveis por estarem caracterizadas como ondas de ultrassom. Assim como as ondas visíveis também têm sua escala perceptível ao olho humano. Por isso não vemos as ondas de rádio, ou escutamos sons muito baixos, ou não vemos e escutamos ondas fluídicas saindo do médium até o assistido. Essas ondas estão em faixas muito mais elevadas às que podemos ver e ouvir. Portanto, cada cor, cada som, possui uma vibração específica, que pode estimular sentimentos e emoções presentes nas mesmas faixas vibratórias. Daí a importância da elevação moral, de vigiarmos nossos pensamentos e estendermos as mãos para a prática da caridade, nos mantendo em boa vibração. Emanamos ondas belas que acompanham sentimentos felizes, e estes nos envolvem, a paz e o amor que carregam estas faixas. 7. Citações bibliográficas. Livro, Seara dos Médiuns, de Francisco Cândido Xavier e Emanuel. Capítulo 81, página 215. Ondas mentais enxameiam por toda parte. Sentes, pensas, ouves, lês e observas e, em qualquer desses estados de alma, assimilas influências alheias. Medita, assim, na função da palavra que despedes. Cada vez que dizes algo, refletes, a teu modo, alguém ou alguma coisa. Ideias inúmeras de espíritos encarnados e desencarnados podem fazer ninho em tua boca. A língua, de certa forma, é um alto-falante. Repara a onda que sintonizas. Capítulo 38, página 125. O pensamento é idioma universal e, compreendendo-se que o cérebro ativo é um centro de ondas em movimento constante, estamos sempre em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Um livro, uma página, uma sentença, uma palestra, uma visita, uma notícia, uma distração ou qualquer pequenino acontecimento que te parece sem importância, pode representar silenciosa tomada de ligação para determinado tipo de interesse ou de assunto. Receberás, portanto, variados apelos, nascidos do campo mental de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas que se afinam contigo, tentando influenciar-te, através das ondas inúmeras em que se revela a gama infinita dos pensamentos da humanidade. Mas, se buscas o Cristo, não ignoras em que altura lhe brilha a faixa. Livro, Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier e Emanuel. Capítulo 17, página 47. O homem custa crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento, contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram, só admite o auxílio tangível. Livro, Memórias de um Suicida, de Ivônia Pereira e Camilo Cândido Botelho. Capítulo 5, página 112. E cântico harmonioso de prece, envolvente, emocional, elevava-se em surdina como se até nossa audição chegasse por meio de ondas invisíveis do éter, provindo de local distante.